Querido Deus, nós te agradecemos pela alegria de estarmos aqui mais uma vez no intuito de dialogar a lição da EBD. Nessa ocasião, nós falaremos sobre o reino dividido. Abençoe a vida do Júnior, do Rony, a minha vida. Estaremos aqui expondo este assunto. E aos meus irmãos, receptores que ouvirão este conteúdo, que ele sirva, meu Deus, como um canal de bênção e de instrução para os teus servos. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no intuito de dialogarmos assuntos relacionados à EBD, a Escola Bíblica Dominical. Você sabe que nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, Pastor Samuel Padilha de Siqueira, e estamos aqui inicialmente incentivando você que ainda não fez, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber o vídeo novo da plataforma e deixar o seu like e também o seu comentário que motiva-nos aí a continuar produzindo conteúdo que possa subsidiar a você, professor e aluno da EBD. Nós hoje vamos discutir um assunto muito relevante na visão do pastor Clayton acerca do reino dividido, lição de número 2, Jeroboão e Roboão. Sufixos parecidos, mas nomes e histórias bem diferentes. O texto áureo, Provérbios capítulo 19, versículo 21, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática diz: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Leitura bíblica em classe, nós temos ela disposta no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos 1 a 10, versículo 13, 14 e 26 a 29. Eu já quero convidar para introduzir e dialogar acerca das principais causas da cisão o meu amigo Júnior Santiago. Olá, Júnior, é contigo, meu querido. Obrigado, Diego. Meus irmãos, esta lição, falando sobre esses dois personagens, vai tratar, na verdade, de um período histórico, de uma cisão, de uma dificuldade, um período de dificuldades pós-apostasia, ou talvez derrocada, ou deslize de Salomão. Durante após a morte de Salomão, nós temos uma linha sucessória a seguir. E aí Roboão é seu filho, porém não é um Salomão, não é? E esse livro de Reis, os livros de Reis, vão trazer este aspecto histórico, assim como Crônicas, né, assim como 1 Samuel, são livros que trazem estes aspectos históricos e as nuances dessas contendas políticas, dessas dificuldades e das percepções humanas, né? Dos deslizes humanos, das coisas boas e das coisas ruins manifestas na natureza humana durante este período aí que, lembremos, trata-se de 10 séculos antes de Jesus. Nós estamos em períodos bárbaros aqui tratando sobre estes assuntos. Bom, o livro de Reis, que fundamenta aí esse diálogo sobre esses personagens, ele pode ser dividido em uma linha temporal em 3 períodos. O governo unificado, né, que é o período em que houve o governo de Davi e Salomão, que unificaram o reino. Depois, este reino dividido, do qual falaremos hoje, que vem de 1 Reis 12 até 2 Reis 17, e que cobre de 931 a.C. até 722 a.C. E também nós temos o período que vem de 722 a 586, que contempla o Reino Sul, que é de 2 Reis 18 até 2 Reis 25. Nessa linha sucessória, Salomão morre, Roboão, seu filho, assume, aí com um grande grau de insensatez, né, injeções duplas de estupidez, e acaba ouvindo as pessoas erradas, cometendo coisas erradas. E ele me parece, irmãos, quando você olha para o texto, quando você lê 1 Reis, 1 e 2 Reis, você percebe um menino mimado. Realmente alguém que nós chamaremos hoje de geração Nutella. Ele perde o controle por coisas fáceis,
ele escuta as pessoas erradas e acaba fazendo muita besteira, ao ponto de perder aí 10 tribos deste vasto reino que recebeu como herança de seu pai Salomão. Ele até tem algumas nuances de arrependimento, volta atrás, faz algumas coisas boas, começa a ouvir as pessoas certas, porém, mesmo assim, ele ainda perde muito, cumprindo uma profecia de um profeta, do profeta Aías. Bom, Roboão, ele se esconde basicamente em Jerusalém, fortalece várias cidades e a sua posição após essa briga e essa divisão com Jeroboão, que nós vamos falar dele daqui a pouco, e fortalece algumas cidades em sua volta. Então ele forma um pequeno reino, um micro-reino. E a coisa boa é que ele traz de volta sacerdotes, levitas, que foram expulsos por Jeroboão neste contexto histórico. Ele também tem como personalidade a sua depravação sexual, né? Ele gosta de uma vida de luxo, um playboy que existiu 1000 anos antes de Cristo, e teve 16 esposas e 60 concubinas. Essa família, meus irmãos, é um problema. Porém, o único legado que Roboão deixa é a divisão dos reinos. E como começa todo este problema? Como começa toda essa divisão? Bom, é aí que entra o tópico 1. O tópico 1 vai falar dessas causas da decisão. E o primeiro subtópico vai falar sobre a carga pesada que Salomão impôs ao povo. Porque o reino era substancioso, o reino era belo, era maravilhoso. Porém, lógico, o dinheiro não cai do céu, né? Não nasce em árvores. Portanto, vinha como subsídio de tudo aquilo que Salomão recebia, né? E fazia crescer a partir dos seus impostos, das contribuições que vinham dos reinos vassalos, como a gente já comentou na lição passada. Bom, 1 Samuel 8, o povo já começa com os seus problemas. Nós vemos que lá o povo vira para Samuel e pede um rei. O rei Samuel alerta ao povo que um rei exigiria do povo uma carga pesada de tributos, que tomaria seus filhos, tomaria suas filhas. Se você ler lá 1 Samuel 8, você vai ver toda essa discussão. O povo está cansado da teocracia, está cansado de Deus governar o povo e quer ser igual às outras nações. Bom, tá aí o primeiro erro do povo de Israel. Tá aí a primeira queda nesse sentido de querer sair do governo de Deus e passar a ter um governo humano. É uma troca totalmente sem comparações. Bom, quando o povo faz isso, eles recebem o rei que eles pedem, recebem Saul, que faz exatamente aquilo que Samuel já havia alertado. A sequência sucessória acrescenta ainda mais peso nesta extração de recursos, fazendo com que, portanto, o povo sofra ainda mais. Salomão abusa desse reino, porque durante a paz, sem ter que financiar guerras, ele passa a exaltar o próprio reino. E isso custa projetos arquitetônicos, existem um monte de coisas templos, palácios, que Salomão fez numa riqueza gigantesca. Encontrou minas, trabalhou o comércio de forma realmente substancial. Pois bem, a mão de obra para custear tudo isso vinha das próprias tribos de Israel. E principalmente havia um favoritismo de Salomão para as tribos de origem do seu pai, da sua família, ligadas à sua família. Judá, Benjamim, havia um pedaço da tribo de Manassés ali, um pedaço da tribo de Zebulon, que acabava ajudando e fazendo parte de uma panelinha que Salomão cultivava, né? E isso passou para Roboão também, esse povo que ficava mais próximo dele e um povo que ficava mais distante, no caso, as 10 tribos de Israel. Só de subsídio, Salomão recebia 25 toneladas de ouro por ano. Toneladas, meus irmãos, de ouro por ano. Todos os objetos do palácio eram feitos de ouro puro. A gente já até comentou sobre isso. Ele era o mais sábio e o mais rico rei da terra. Só na parte de têxteis do reinado de Salomão, no período de tecidos, de 970 a 931 a.C., havia uma moda tão extraordinária que quando os arqueólogos acharam alguns pedaços de tecido, ficaram espantados, porque equiparava a Roma, equiparava ao tempo romano, de tanta beleza nas vestes de Salomão, inclusive dos servos,
dos escravos, que se vestiam muitas vezes melhor do que muitas pessoas nobres no tempo romano. Esse abuso era financiado pelo povo. Toda essa opulência era financiada pelo povo, que vinha de carga tributária enorme. Essa carga tributária, no caso, muito pesada, fez com que o povo começasse a reclamar. Jeroboão era um homem forte na época, a gente ainda vai comentar sobre ele mais especificamente, mas Jeroboão era uma pessoa forte, uma pessoa de influência. E aí, portanto, vai pedir, depois de ter fugido para o Egito, tem uma historinha legal aí para a gente contar, mas quando ele volta, ele vai pedir que Roboão diminua essa carga, mas Roboão não faz isso. E o que acontece? Há uma cisão, há uma divisão. Até uma frase muito legal no livro de Reis, em que Israel vira depois de ouvir a resposta de Roboão, vira para eles e fala: às suas tendas, Israel. Ou seja, todo mundo, vamos embora, já que você não quer negociar com a gente, vamos embora. E aí eles vão embora e essa divisão acontece. Meus irmãos, este ponto é essencial para nós tratarmos sobre um assunto. Muitas vezes, a facilidade com que vivemos a vida, ou que temos a vida, provoca em nós uma preguiça mental de fazer algo. Ou muitas vezes uma percepção errada sobre a realidade. Roboão era esse playboy mimado que acabou tendo facilidade na vida. E ao invés de tentar construir sabedoria como Salomão fez, acabou caindo no erro da vida fácil. Muitas vezes a gente tenta alcançar coisas achando que vai ser tudo muito fácil, mas na verdade a vida é uma subida de uma ladeira muito íngreme e que se a gente não aprender a caminhar muito bem, acaba cometendo muitos erros. Se a gente não ouvir as pessoas certas, acaba cometendo muitos erros. Se a gente não buscar discernimento e a graça de Deus, comete muitos erros. É um ditado que eu acho muito interessante para poder passar essa nossa fala para o Diego, que vai falar sobre os erros de Roboão. É um provérbio que já tem aparecido muito aí na internet e que é acreditado a muitos autores, mas principalmente a um sheik árabe. Ele diz assim: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E estes tempos difíceis geram homens fortes. Ou seja, é um ciclo. O que você faz neste ciclo vai determinar o seu futuro e o futuro dos seus filhos, o futuro da sua família. Se você vive um tempo difícil, se este é um tempo difícil para você, pode ser que seja um momento de fortalecimento para que seu filho tenha um tempo mais fácil. Mas crie na cabeça dele de que tempos difíceis também virão. Se ele não for um homem forte agora, será um homem fraco que fará com que esses tempos difíceis cheguem. Portanto, nessa lição, nós temos, além de um aprendizado histórico, nós temos também um aprendizado de vida, sobre como nos relacionar com tempos fáceis e tempos difíceis. Como ligar para as coisas que nos fazem deslizar na caminhada cristã e aquilo que nos faz fortalecer nesta mesma caminhada. Mas eu passo este tópico ao meu irmão Diego, que vai tratar com você exatamente sobre este playboyzinho chamado Roboão. E aí, Diego? É isso aí, Júnior. Tópico de número 2, nós vamos continuar falando sobre Roboão e com especificidade acerca dos seus erros. Já deu para você ter noção das falhas cometidas por esse sujeito. O Júnior já trouxe um histórico muito interessante, não só sobre Roboão, como a sua descendência, né? Mas nós percebemos que o tópico de número 2, ele tem o título específico sobre os erros de Roboão. E começa por uma repetição, né? O Roboão vai reproduzir alguma coisa que foi feita pelo seu próprio pai. Essa é a ideia construída inicialmente, a repetição dos erros de Salomão. Aqui, irmãos, a gente pode destacar aquele momento crucial onde Roboão decide acatar o conselho juvenil, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava, assunto este pautado no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos 8 a 11.
Neste momento, o que a gente pode trazer de informação extra a partir dos argumentos do pastor Clayton é exatamente a proposta de que Roboão faz uso de uma fé utilitarista, cuja ênfase está nas bênçãos de Deus, mas que foge do comprometimento e de um relacionamento estrito com Ele. Portanto, nós temos aqui indícios de um movimento neopentecostal. O pastor Clayton, inclusive, traz informações acerca dessa possibilidade, como se Roboão fosse um dos mentores de uma proposta neopentecostal, onde se foca muito na bênção de Deus, mas se esquece do Deus da bênção, né? Roboão elucida, infelizmente, esse tipo de papel. Tem como a gente comprovar isso biblicamente? 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1, talvez elucide de uma maneira um pouco mais clara para a gente potencializar essa ideia. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Portanto, é possível inferir a partir deste texto que depois de receber a bênção de Deus, uma vez que fortalecer o reino, estruturar o reino, contempla isso, ele o abandonou. O que se vê muito nestes movimentos neopentecostais, onde comumente as pessoas procuram as bênçãos oriundas do Deus, da qual pretendem segui-lo, mas ao receberem, costumam abandoná-lo, porque ali está um Deus mercado, né, que consegue simplesmente solucionar a sua necessidade. Este método eu costumo agora aplicar, como acabei de dizer, que seria muito parelho com a proposta neopentecostal, onde se ressignifica um personagem veterotestamentário e se potencializam a bênção de Deus a todo custo. Eu pego uma passagem bíblica do Antigo Testamento, trago ela para um contexto odierno e contemporâneo, a troco de liberar sobre a vida do auditório a bênção a todo custo, né? Vários outros assuntos estão atrelados a essa proposta, mas como o assunto é Roboão, a gente precisa limitar estes exemplos a isso. Num segundo momento, o assunto ainda sobre erros de Roboão fala exatamente sobre os maus conselhos dos amigos de Roboão. Considere historicamente que nós estamos diante de um sujeito que não era tão jovenzinho assim, né? Que já tinha 41 anos de idade, portanto um sujeito relativamente maduro, pelo menos em tese, né? É o que se concebe quando se lê alguém com essa idade. Mas Roboão, como o Júnior já colocou, quero reforçar, ele faz opção pelo conselho juvenil. Ele tinha duas opções e o que era comum, inclusive para o seu pai, Davi, inclusive para Saul, era ter conselheiros anciãos, experimentados, rodados, engajados em aconselhar o rei. Ele tinha isso à sua disposição, mas ele abdicou do conselho dos anciãos em detrimento do conselho juvenil. Os jovens, que eram amigos, conterrâneos também, informaram a Roboão que ele não deveria abaixar os impostos, né? O X da questão era os impostos. As cobranças em vias de fato eram altas e o conselho dos anciãos possivelmente desaceleraria o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, sim, mas não causaria uma ruptura. Quando ele faz a opção pelo conselho juvenil, ele causa um estrago gigantesco, porque há uma ruptura, há uma cisão, como o Júnior já colocou. Autores dizem que Roboão assina com isso a sua própria sentença. E sob o seu domínio vai ficar Judá e Benjamim, conhecidas historicamente como o Reino do Sul. A atitude de Roboão, ela se potencializa no aspecto da infantilidade, da imaturidade, quando ele faz uso de um adágio popular para dar a sentença, né? Jeroboão já veio com as reivindicações na companhia e no apoio das 10 tribos, e ele se utiliza do texto de 1 Reis, capítulo 12, verso 10. Meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Ele faz uso de um adágio, de um dito popular,
para aplicar a sentença. Se meu pai vos açoitou com açoites, eu vos açoitarei com escorpiões, serei muito mais severo. Essa atitude reverberou e inclusive desencadeou na ruptura e cisão, como a gente já colocou aqui. Terceiro assunto e último, com relação aos erros de Roboão, nós temos o título provocante, o cuidado com os conselhos. E a gente vai utilizar a própria figura como exemplo para conseguir exemplificar essa ideia de Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual. Há uma definição para conselho na língua hebraica, tarulan, uma das raízes para essa definição, que é a ideia de puxar as cordas de um navio a fim de dirigi-lo. Ou seja, dar um norte, um eixo central, uma orientação. Então, na verdade, esse adágio comumente dito, conselho se fosse bom, não era dado, não é muito correto, porque na realidade o conselho é bom. Na verdade, quem às vezes age de uma maneira precoce, precipitada, indevida, é o sujeito que ouve o conselho. Mas o conselheiro, quando um sujeito maduro, vivido, experimentado e sábio, esse conselho é bom. Ele só não o vende porque é amigo, E aí comumente não vai mercantilizar a situação. Agora, uma outra situação nesse aspecto é que a partir disso a gente pode criar uma crescente com poucos textos bíblicos, haja vista que há uma gama de textos vétero e neotestamentários acerca de conselhos, mas a começar pelo principal deles, que é evocado na figura de Isaías, capítulo 7, verso 6, quando ele define a característica do Messias, e uma delas é um maravilhoso conselheiro. Então, se existe um conselheiro por excelência, obviamente que é este, o Senhor Jesus. Mas observe que Provérbios, olha só, escrito pelo próprio pai do Roboão, capítulo 15, versículo 22, ele diz, em partes, que onde não há conselho, os projetos são vãos. Então existe importância em se aconselhar, existe importância inclusive em se tomar conselho. O erro de Roboão foi crucialmente optar pelo conselho errado, mas ele age corretamente quando para ouvir alguém. Pena que ouviu a pessoa errada, ou, por que não dizer, as pessoas erradas. Agora, um texto que é elementar e que possivelmente está cravado na sua memória é o que diz o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado, de uma maneira mais simplista, mais do que feliz, é o sujeito que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você precisa tomar esse cuidado. Eu, especialmente, todos nós precisamos ter a cautela, a partir do exemplo de Roboão, a ver com quem a gente dialoga, com quem abrimos as nossas intimidades, a quem pedimos uma orientação. Você, possivelmente, é de uma classe cristã, talvez seja um membro ou algum obreiro com exercício funcional. Você tem pastor, você tem uma liderança, você tem pessoas maduras próximas a você, que você pode pedir uma ajuda, um conselho, um direcionamento. Procure estas pessoas das quais você conhece a índole, o caráter, a procedência, o comportamento, a família. Pessoas que vão lhe dar um conselho correto. Essas pessoas que lhe aconselharão são detentoras da razão? Não. Significa que o conselho que ela lhe dê será absolutamente assertivo? Também não, porque ele também é um sujeito imperfeito. Mas a melhor das intenções há no seu coração e inclusive uma fala absolutamente razoável e madura, de modo que pode mudar completamente circunstâncias da sua vida. Então procure essas pessoas. Não vá para a rede social dizer o que você está sentindo hoje. Não vá expor a sua vida a todos, não vá colocar a sua vida na vitrine para que qualquer pessoa, sequer do seu convívio, conheça as suas particularidades. Tenha cuidado, mantenha a sua privacidade e procure pessoas deste nível para pedir um aconselhamento, inclusive você, pastor, que comumente, pastor pedir conselho dá a impressão de fraqueza, mas já diz a Bíblia que a gente precisa comunicar aos santos nas nossas necessidades. Se houver uma necessidade, comunique, se abra, dialogue,
porque alguém pode dar um direcionamento e um fim melhor para essa decisão, por que não dizer para o restante da sua vida. E isso é absolutamente racional. Mas para continuar na proposta, porque nós precisamos sim dar essa lição, eu quero voltar o diálogo ao meu amigo Júnior, porque tem o tópico 3 para ser dialogado com você. Reinado e idolatria de Jeroboão. E aí, Júnior? Meus irmãos, se você fosse pagar por esses conselhos aí, você pagaria caro, viu? Muito caro. Então presta muita atenção nesses conselhos gratuitos que o pastor Diego já te deu. Bom, o terceiro tópico vai cumprir essa promessa que eu fiz para vocês no primeiro tópico sobre o outro personagem, Jeroboão. Jeroboão é este primeiro rei do norte, este reino dividido, é o primeiro rei desse novo reino que se forma. O reino se divide então entre reino do norte e reino do sul composto por Judá e Benjamim, governados por Roboão. E as outras 10 tribos se unificam sob a égide de Jeroboão. Bom, e aí Jeroboão passa a se chamar Jeroboão I, porque se torna então rei. Mas ele reina por menos tempo do que os seus antecessores, aí levando como referência Saul e também Davi e Salomão. Ele reina apenas por 22 anos. A Bíblia vai falar que ele era um homem capaz. Na verdade, podemos usar a palavra capataz, porque no final das contas, ele era um chefe de trabalhos forçados de Efraim e Manassés. Essa história pode ser verificada aí nos capítulos 11 e 12 de 1 Reis. O profeta Aías aparece diante de Jeroboão ainda, quando ele ainda era um homem de influência, um homem capaz, um homem que chefiava aí os trabalhos forçados de Efraim e Manassés, e divide um pedaço de pano em 12 fatias, e entrega para ele 10 partes, né? Mostrando aí profeticamente, em 1 Reis 11, 26 a 40, que ele governaria as 10 tribos de Israel. Bom, esses ainda eram tempos de Salomão. E Salomão persegue Jeroboão por causa disso. Jeroboão foge para o Egito e lá fica até a morte de Salomão. Quando Salomão morre e Roboão aparece na história, ele tem uma projeção pessoal muito menor do que a de Salomão teria. Portanto, Jeroboão vê a oportunidade, junta as 10 tribos e vai lá solicitar uma redução da carga tributária. Nós já ouvimos todo o deslindar da história e percebemos que Roboão faz as besteiras que fez. O que acontece? Tenta ainda negociar com outro chefe, para falar a mesma língua, né? Adonirão, um outro chefe de trabalhos forçados que foi chefe de trabalhos forçados de Davi, né? No tempo de Davi, lá em 2 Samuel 20 e 24 está estabelecida essa referência, 1 Reis 5,14 também, de Adonirão. E era um homem experiente, um homem forte de projeção, portanto poderia dialogar ali com Jeroboão nessa questão. Não acontece nada, eles matam Adonirão, Adonirão é morto, Roboão tem que fugir e aí o reino finalmente, realmente se divide. Jeroboão se torna então, Jeroboão I, rei do reino do norte e o reino fica dividido. Como rei, Jeroboão ele reina em Siquém, que ficava mais ou menos 50 quilômetros de Jerusalém. Quando ele toma o trono e aí passa a reinar no norte, ele fica com um pequeno medo. Ora, o povo ainda tem como referência Jerusalém para adorar e ainda tem como a casa de Davi como referência de realmente detentores do trono. Se o povo ir até Jerusalém sempre, todo ano, para ofertar e para adorar a Deus, vão ver Roboão, vai dar aquela nostalgia, aquela vontade de voltar sobre o reino bendito de Davi. E o que acontece? Ele perderia, logicamente, seria morto e perderia o trono. Temendo isso, então, Jeroboão comete vários erros. Ele estabelece lugares altos, ou seja, centros de adoração em Dan e em Betel, e coloca lá as referências que ele tinha lá do Egito. Lembra dos bezerros de ouro que já deram problema no tempo de Arão e Moisés? Pois bem, Jeroboão faz a mesma besteira e cria bezerros de ouro em Dan e em Betel para serem adorados, fazendo figura do que seria o Deus Jeová, o Deus Yahvé. Sendo, portanto, até mesmo levando o povo de Israel a pecar novamente, como nos tempos do Egito. Na década de 60, em 1966, o arqueólogo Abiram,
ele descobriu o lugar alto de Dan. Tem até foto na internet, você consegue ver. E era uma grande escadaria de 8 por 8, 8 metros de comprimento por 8 metros de largura, com uma plataforma de 3 metros de altura, feitas de alvenaria, onde os bezerros eram colocados. A migração para esses altares fez com que Deus se desagradasse de Jeroboão. E aí o povo volta à idolatria e quebra a aliança, o pacto que havia feito com Deus. Todo esse contexto histórico leva o povo à idolatria. E essa idolatria, meus irmãos, destrói, de certa forma, toda a espiritualidade existente no Reino Norte. Nós temos aí uma sucessão de fatos posteriores, mas a espiritualidade do povo, por causa da idolatria, ela leva a todos esses infortúnios que acontecem à nação de Israel. Desde Deuteronômio 11 e também Deuteronômio 28, Deus já havia avisado o povo. Deus já havia falado sobre o pecado da idolatria como um pecado pesado, difícil, né? Que separaria o povo de Deus, quebraria esse pacto que Deus tinha com o seu povo em formação. E Deus já havia avisado até mesmo a Abraão e também avisado a Moisés que o povo ele se perderia. Porém, nessa perdição, acabarão incorrendo também em uma série de maldições que você consegue visualizar lá em Deuteronômio 28, numa lista enorme. Bom, o reino no norte passou a ser conhecido como Samaria, ou mesmo também muitas vezes tratada como Efraim, e era uma tribo grandiosa, com 10 tribos unificadas, que tiveram cerca de 19 reis, representando 9 famílias distintas num período de 2 séculos, 208 anos para ser mais preciso. Foi um reino estritamente instável e religiosamente idólatra. Há muito perigo na adoção da idolatria, em todos os aspectos. O povo se voltava muito facilmente à idolatria, aceitava imitações da verdade. Olha só o risco que há aí. Aceitar imitações da verdade. Buscar para si, como o profeta diz, cisternas rotas, ao invés de buscar a verdadeira fonte de água limpa. Acabava indo mais na direção do misticismo do que buscando realmente a face do Deus verdadeiro. É um risco que nós corremos, que nós precisamos estar atentos para não idolatrar ninguém. Seja uma peça feita de cerâmica, seja alguma coisa feita em ouro, ou seja uma pessoa, seja uma imagem de uma pessoa. Temos que tomar muito cuidado para não incorrer no risco da idolatria. Inclusive nós, no contexto evangélico pentecostal, nós temos que tomar muito cuidado para não idolatrar pessoas achando que estamos adorando a Deus. Não caímos no mesmo erro, mas aprendamos com estes erros históricos a caminhar o bom caminho em direção a Deus. Portanto, ouça também estes nossos conselhos que estamos oferecendo de graça para você. Cuidado com o pecado da idolatria. Acho que é isso, Diego. Muito bom, Júnior. Queridos, que alegria ter vocês conosco mais uma vez. Concluo lembrando exatamente a forma como o Júnior concluiu. Jeroboão apresentou a idolatria de uma forma muito direta, enquanto que Roboão, de uma maneira um pouco mais obscura, mas o que se percebe é uma autoveneração, né? Roboão parece ser um sujeito muito narcisista, que idolatra a si mesmo. Então, portanto, nos dois casos nós temos as mesmas consequências, né? Quer por Jeroboão ou por Roboão, e fica essa lição com relação ao quesito idolatria. Agora, voltando à tese do conselho, que inclusive é aquilo que é aplicado no final da nossa conclusão, 2 observações. Uma delas está aí, ipsis literis, no material, outra nem tanto. Observe o conselho como uma situação prévia, né? Não espere para obter um conselho depois de tomar as atitudes. Não faz muito sentido você agir precoce, né, ou precipitadamente e depois das ações você procurar alguém para tomar um conselho, né, Júnior? Então essas ações precisam ser tomadas previamente. O conselho está num contexto prévio, antecipado. Depois vai ficar mais lástimas do que conselhos. Com relação a uma outra observação,
Observe que o autor considera, pastor Clayton, no final da observação da conclusão, ele diz que estes conselhos devem ser procurados para que o sujeito que o procura esteja pronto para ouvir a verdade e não exatamente aquilo que ele quer ouvir. Então, se você procura alguém supostamente que vai falar aquilo que você quer ouvir, olha, sinceramente você não está procurando um conselheiro. Você está procurando alguém que consinta com os seus próprios, digamos que erros. Vamos antecipar porque provavelmente será um erro e as suas decisões. Agora, se você quer ouvir alguém que vai lhe dizer a verdade e nada mais além do que ela, você tem que estar disposto a ouvi-la e procurando uma pessoa sensata, sábia e equilibrada, provavelmente você ouvirá. Foi isso que nós tínhamos para apresentar para vocês hoje. Foi uma alegria ter você uma vez mais com a gente. Reforçamos que somos a AD Prudente, Assembleia de Deus Ministério do Belém, pastor Samuel Padilha. Um abraço a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever, de dar o like, de comentar e de compartilhar esse vídeo com muita gente. Não é isso, Júnior? É isso, pessoal. Aceita este conselho e, com certeza, nós vamos progredindo neste trimestre, aprendendo muito com os erros e com os acertos de Israel e os seus personagens. Te vejo, nos vemos na próxima lição, se Deus quiser. Deus seja contigo. Amém.